Oi, gente. Voltamos mais uma vez para trazer outro tema para o nosso canal. Hoje nós iremos transpassar pensamentos que poderíamos classificar como pensamentos retrógrados ou, em outra linguagem, pensamentos que se fixam em um ponto de vista, abandonando todos os demais pontos de vista para que possamos chegar a um pensamento analítico. Os pensamentos, eles têm muitas classificações. Existem pensamentos filosóficos, pensamentos práticos, pensamentos analíticos, existem pensamentos reflexivos, existem outros tipos de pensamentos, por exemplo, pensamentos analógicos. Hoje nós iremos trabalhar alguns desses pensamentos, mas o pensamento que nós estamos neste momento, através do nosso tema, enfrentando, tentando quebrar paradigmas, é do pensamento prático no que tange ao tema de hoje. O nosso tema é um tema muito polêmico, mas como em outros temas que nós já gravamos para este canal, deixamos claro que nós não podemos fugir de nenhum tipo de tema, mas que a abordagem será sempre uma abordagem muito peculiar. Estamos aqui hoje com essa abordagem peculiar para tratar de um tema que nós não queremos fugir. Antes de iniciarmos o nosso tema, eu lhe peço que, se você não for inscrito, que você se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos, nos ajude com este trabalho que só está começando, mas que promete muitos temas, polêmicos, não polêmicos, todos os tipos de temas que nós formos recebendo alguma sugestão, a gente vai fazendo adaptações e vai trazendo para o canal. Muito bem. Hoje, o nosso tema, a gente precisa prestar muita atenção, porque o nosso tema, ele não só tem uma ponta, ele tem algumas pontas. Hoje, o nosso tema vai tratar de legalização versus descriminalização. Hoje a gente vai falar do que se trata a legalização e do que se trata a descriminalização. Para falarmos da legalização versus descriminalização, a gente vai precisar de dois exemplos. E os dois exemplos mais práticos para trabalharmos legalização e descriminalização são estes. Um é o aborto e o outro é o uso da maconha. Então, hoje a gente vai falar da legalização versus descriminalização. E a gente vai adentrar aos pensamentos diversos. Pensamentos que, na maioria das vezes, são de ordem prática. Os pensamentos que nós não queremos termos trabalhos para aprofundarmos a nossa análise. A nossa análise de hoje, ela estará sendo aprofundada através deste pensamento, que é o pensamento analítico. Nós iremos analisar a humanização desse processo. Se nós vamos falar de um tema que ele, por si só, já é muito polêmico, que ele, por si só, sem precisar da ajuda ou sem precisar dos argumentos diversos, ele sozinho já é, por si só, muito polêmico, então a gente precisa trabalhar o processo humanizar. Na descriminalização, a gente entende o processo de que existe uma
ordem de lei que prende uma mulher que tenha cometido um aborto, independentemente de suas razões para que o fizesse. De um lado, nós temos a interrupção de uma vida e do outro lado, nós temos um dilema de uma mulher que tenha cometido um aborto, tenha interrompido uma vida, mas que a sociedade não quer escutá-la. A sociedade não quer ouvi-la. A sociedade quer puni-la. Existem o que nós chamamos, na linguagem prática, de sugestões que emergem de diversos ângulos da sociedade. E uma das sugestões e um dos ângulos que emerge da sociedade são sugestões que surgem no meio evangélico. O nosso tema não é para falar dos evangélicos. O nosso tema é para aprofundarmos nossos pensamentos para esta polêmica sobre a questão da criminalização e a questão da legalização. O processo descriminalizar e o processo legalizar. No pensamento que emerge desse âmbito dos evangélicos, o aborto é crime e ponto final. Os evangélicos se apresentam de uma forma que não concorda com o aborto. É óbvio que não concordar com o aborto é um consenso que existe entre a humanidade. Creio eu que, quando falamos do aborto, vamos, obviamente, falar que somos contrários a essa prática. Isso é um ponto que não se precisa discutir. Todos nós somos contra o aborto. Todos nós somos contra a interrupção da vida. Mas o nosso pensamento, ele finaliza por aí? É óbvio que não. Quando uma mulher que praticou um aborto, ela é criminalizada, ela é alvejada por todas as críticas e ela é trancafiada em uma prisão porque abortar é crime. Ninguém, pelo menos dessa ala de evangélicos, vai querer ouvir o que essa mulher tem para falar. De certo modo, a gente precisa analisar todas as questões. Nós temos em nossa sociedade o preconceito racial. Então, nós iremos pegar uma pessoa que tenha cometido um aborto, de que ela seja desta ala, de que existe o preconceito racial. Portanto, uma mulher negra. Vamos também pegar uma mulher, a mesma mulher que é negra, que ela também seja uma mulher pobre, porque o preconceito não só é da cor, mas existe o preconceito da pobreza também. Mulher negra, mulher pobre. E aí vamos pegar também uma mulher que more numa favela. Uma favela, todos sabemos e todos podemos imaginar que é um lugar onde a sociedade que poderia estudar o seu comportamento antes de desferir qualquer análise de pensamento, que essa sociedade pudesse estudar as condições de uma mulher
negra, de uma mulher pobre e de uma mulher favelada. Então, aí entra a análise sobre descriminalização versus legalização. Quando estamos descriminalizando um processo jurídico que pega uma mulher que tenha cometido um aborto e que esta mulher seja negra, pobre, favelada e tranca-fia em uma prisão para cumprimento de pena, agora a gente está falando de um processo humanizatório. A descriminalização desse aborto se faz muito necessária. Não se pode julgar uma mulher que tenha a limitação em todos os aspectos sociais, excluída por sua cor, excluída por sua condição desfavorável de favelada, excluída por ser pobre e, no final, jogada dentro de uma prisão para cumprir uma pena simplesmente porque cometeu uma interrupção de uma gravidez dentro de sua própria anatomia, dentro de seu próprio corpo. A descriminalização, ela sugere a análise dos casos para que o justo, aquele que por desespero, que por abandono, que por esquecimento de sua vida na sociedade, cometeu a interrupção de uma gravidez. É muito fácil e é muito simples para quem tem a pele branca, para quem tem condição financeira dentro da sociedade e para quem tem a análise crítica dentro das possibilidades, é muito fácil julgar uma pessoa que tenha cometido a interrupção de uma gravidez e que isso significa um aborto. A análise que nós fazemos hoje não é uma análise de defesa, de legalização do aborto. Ela é uma análise de defesa da descriminalização do aborto no que tange os casos que leva uma pessoa esquecida, desassistida, uma pessoa desorientada, uma pessoa aflita, uma pessoa que mal consegue sobreviver a interromper uma gravidez. Esse tema é um tema polêmico. Nós não vamos nos estender em uma só gravação a respeito desse tema. Primeiro, a gente vai parar por aqui, vamos fazer a publicação deste tema e vamos aguardar a reação. De acordo com a reação, com os seus comentários nessa análise de nossos pensamentos baseada em descriminalização versus legalização, aí sim nós abriremos o espaço para uma série de vídeos, temas para esse canal dentro deste tema que é aborto. Eu agradeço a você por ter ficado conosco até este momento. Agradeço a você por nos apoiar neste canal. Deixe o seu like, se inscreva se ainda não for inscrito. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.